Olá, meus amados, graça e paz. Sou Lucimeire Rodrigues com o programa A Bíblia para Todos. Louvado e engrandecido seja o nome daquele que vive e que reina para sempre em nossas vidas. E até aqui nos ajudou o Senhor. Vou trazer uma mensagem para a edificação da sua fé no nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém, meus amados? A palavra de hoje está na carta aos Hebreus, capítulo 11. Eu vou ler a partir do versículo 8. Fala sobre os patriarcas e nesse capítulo principalmente vai falar sobre a fé de Abraão. E eu faço um link da fé de Abraão com a obediência de Abraão. Ele dá assim para a gente um exemplo de conduta de fé em Deus assim maravilhoso, majestoso, genuíno, que a gente deveria seguir para a vida toda. Vamos lá? Os patriarcas. Essa mensagem toda aqui do capítulo 11 em diante fala muito pela fé. Então fala pela fé lá de Noé, que conseguiu ver a promessa de Deus sendo cumprida na vida dele, porque ele viu, ele construiu a arca, ele viu o dilúvio, ele passou pelo dilúvio, ele viu a família saindo da arca para povoar a terra, os animais puros, os animais impuros. Então ele viu a promessa se cumprir. Mas nós vamos falar agora de um patriarca, que é Abraão, que a nossa fé está ligada na fé de Abraão, que não viu as promessas se cumprirem na vida dele. Mas ele dali não redou pé, ele creu em Deus, creu na palavra e ficou firme na palavra, embora ele não tenha visto tudo se realizar na vida dele. Então ele é um exemplo, porque nem sempre a gente vai ver tudo acontecer na vida dele. A gente espera a volta de Cristo, né? A gente espera, quero ver Cristo voltando. Mas a gente não sabe, é uma promessa na nossa vida, na vida do crente, que nós vamos ser assuntos também aos céus, nós vamos encontrar com Cristo, vai ter a ressurreição dos mortos. A gente não sabe se a gente vai ver isso, mas independente da gente não ver, o importante é que a gente sabe que isso vai acontecer, a gente tem certeza disso, que isso vai acontecer. Logo no início, aqui no capítulo 11, fala: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Essa é a fé. A gente não vê, a gente não sabe também se a gente vai ver, e isso não faz diferença para a gente. Acontece que a gente crê e a gente é obediente a essa palavra. Então, se a gente vai ver ou não, isso é Deus que sabe, não cabe a nós. Mas a fé a gente tem que ter. Amém? Então, vamos falar aqui da fé de Abraão. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança. E partiu sem saber para onde ia. Você veja bem. Abraão, ele morava na cidade de Ur dos Caldeus e ele era politeísta, né? Ele vivia, fecharam clãs, né? Eram todos clãs, as famílias se fechavam em clãs. E eles eram todos idólatras, Abraão não era diferente. Ele também fazia parte disso. Mas Deus chamou ele, exatamente ele. Por que foi ele? Não sei. Deus um dia pode explicar para a gente. Talvez porque viu no coração dele um coração mais puro, mais aberto para receber a palavra. E Deus fala com ele: sai de sua casa, do meio de tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Não falou onde era. Vai para um lugar que eu vou te mostrar. Gente, você ouvir isso, você levantar sobre que ele tinha as posses dele. Ele tinha os servos dele, ele tinha Sara, a mulher dele, ele tinha 75 anos na época, Sara um pouco mais nova. Ele tinha o gado, o rebanho dele, os utensílios dele. Ele levantou e foi embora. É tipo assim, aquela obediência assim: eu vou, eu creio nessa palavra, eu sei quem falou foi Deus, foi superior, foi o Altíssimo, e eu vou. E ele estava numa zona de conforto ali dentro da casa, junto com a família dele, o pai dele era vivo, o irmão, enfim, né? Tinha toda aquela coisa organizada, aquela família já organizada, estruturada, tudo certinho. Sai daí, vai embora, porque eu vou te mostrar um lugar que emana leite e mel. Ele foi. Obediência é tudo na vida do crente. Seja sempre obediente. E ele foi. E partiu sem saber para onde ele ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia,
alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque a gente tem a fé, né? Tem Abraão, Isaac e Jacó, né? Depois vem as tribos. Herdeiro da mesma promessa, porque guardava a cidade que tem fundamento, na qual Deus é o arquiteto e edificador. Eu vou voltar nessa parte aqui, que é muito interessante isso aqui. Passa meio que assim, mas é muito interessante. Eu vou de novo. Porque guardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. É outra, né, heroína na fé, né? Acreditou na promessa. Porque ela não tinha condições mais, as regras dela já tinham cessado, ela já era uma mulher de idade. E mesmo assim, ela engravidou de Isaac. Por isso, também, aliás, já amortecido, saiu uma prosperidade tão numerosa como as estrelas do céu, inumerável como era a areia que está na praia do mar. Vou ler só até aqui. Você veja só a fé de Abraão, a fé que a gente está meio que linkado, vamos dizer assim, na fé de Abraão. Deus fala com Abraão, sai de sua terra, você e sua família, eu vou te mostrar uma terra que emana leite e mel e que eu vou te dar de herança. Agora, vamos ver a história de Abraão. Quando Abraão chegou em Canaã, chegou na terra prometida, naquela terra haviam 7 povos. Aquela terra não estava vazia, não estava uma terra que é sua, pronto, está aqui a terra que eu te prometi, é sua. Não, tinham 7 povos ali, a terra estava tomada. Então, Abraão, ele era peregrino na sua própria terra, porque aquela terra era dele de herança. Deus tinha falado que aquela terra era dele, eu vou te dar essa terra por herança. Mas ele peregrinou naquela terra. Imagine você com um monte de pessoas, gado, todas as suas propriedades, enfim, seus utensílios. Você monta uma tenda aqui, você fica um tempo, você peregrina, você monta outra tenda. Abraão viveu em tendas a vida toda numa terra que Deus havia falado que era dele. Então ele viu se cumprir na vida dele, a terra é sua? Não, ele não viu. Ele não podia comprar nada, porque Deus falou que ia dar para ele. Então ele não podia comprar. Se Deus falou que ia dar, Deus vai dar. Eu acredito que a única propriedade que Abraão comprou foi uma caverna para sepultar Sara. A única propriedade dali que ele comprou. O restante ele não comprou nada. Ele ficou fiel e esperando na promessa de receber de Deus. Ele creu naquela palavra de Deus. Essa terra vai ser tudo sua por herança. E de você eu vou fazer uma grande nação. Quando essa carta de Hebreus foi escrita, já havia um monte de judeus. E de você sairá o Salvador, porque da linhagem de Abraão saiu o Salvador, que é Jesus, porque a gente pensa que foi Isaac, né? Mas não foi. Ele teve Isaac, mas quem veio depois para dar uma redenção para toda a humanidade foi Jesus Cristo. Então, Abraão já sabia disso. Abraão foi um homem muito inteligente, um homem com a mente muito aberta, com uma visão espiritual muito aberta. Deus falava muito com Abraão, no coração de Abraão, e ele tinha uma mente muito aberta e sabia disso. Quando ele falava que o seu povo vai ser mais do que as estrelas, você não vai poder nem contar, de tantas pessoas, né? O tamanho vai ser seu povo, a areia do mar você não vai, é lógico que é uma coisa assim, não tem como você mesmo contar a areia, nem as estrelas, nem foi um jeito de Deus falar para Abraão, serão muitos seu povo. E não é verdade? Hoje, olha quantas pessoas creem em Jesus Cristo. Realmente saiu de Abraão uma grande nação, uma enorme nação, porque a gente tem a fé, na mesma fé de Abraão.
aquela fé que ainda há de se cumprir, porque Abraão sabia que um dia ia vir uma pessoa, ia vir um homem que ia tirar todos os pecados do mundo. É lógico que ele sabia que não era o filho dele, mas ele estava aguardando o quê? Na promessa de Deus. Ele estava aguardando na promessa, ele estava na fé, ele estava na obediência. Sara não tinha condições de ter um filho. Pelos olhos humanos, não tinha condições de ter filhos, mas quem ia fazer aquele filho, quem ia fazer ela grávida, era Deus que ia dar aquele filho para ela. Então Deus sabe de todas as coisas. Deus não está dado a essas regras humanas, regras nossas. Deus é dono das regras, né? Ele é dono de tudo, né? Ele é dono por direito mesmo de fabricação, vamos dizer assim. Foi ele que fez, ele que sabe de tudo. E ela tem uma criança, né? Lógico, nasce Ismael antes, né? Porque ela fica meio com medo de acabar a linhagem, porque ela já não tinha mais idade para ter filho, e ela oferece Agar, que foi foi o que a gente fala, né? Desobediência, né? De Sara. Não precisava, né? Deus ia mesmo dar o filho que era Isaac, filho da carne de Abraão e de Sara. E Sara teve esse filho. Deus falou, você vai ter um filho. Sara riu, né? No início ela deu risada, tipo, a idade que eu tenho, né? Não tem como. Depois ela se arrependeu, depois ela riu de felicidade, né? Que eu vou ter um filho. Ela começou a acreditar, eu vou ter um filho, né? Se ele falou que eu vou ter um filho, eu vou ter um filho. E assim na vida da gente. Se ele falou que vai fazer, vai acontecer. Se ele falou Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Não tem por que a gente ficar, eu não vou crer mais, os dias estão se passando, vai ano, volta ano, é sempre a mesma coisa, parece tudo tão distante, a gente vive numa sociedade tão relativista, os valores absolutos estão tudo acabando. Eu acho, gente, isso é sinal mesmo. Isso é sinal de que ele vai voltar. Se a gente olhar a Bíblia, isso é realmente sinal, isso para a gente ficar firme mesmo, porque está tudo se cumprindo. E Sara tem um filho e coloca o nome de Isaac, que significa sorriso, né? Porque ela riu e ela colocou o nome do filho de Isaac. Se cumpriu na vida dela a promessa. Agora vamos pensar em Abraão. Abraão conquistou a terra? Ele teve a terra por herança? Não, gente, ele morreu antes. Ele não teve. Quem conquistou a terra depois foi bem depois que foi conquistada essas terras. Foram conquistadas um pouco por Saul, um pouco por o rei Davi. Então, assim, a gente depois foi dividido, o reino foi todo dividido, mas a terra mesmo, Abraão não viu. Ele não viu os filhos dele povoando a terra porque ele teve um filho. 2, né? Porque Ismael saiu e de Ismael nasceram 12 príncipes, 12 princesas e saiu uma outra linhagem aí de Ismael que está relacionado ao Islã, né? Ao povo, né? Aos muçulmanos. E Isaac é o nosso, né? O nosso Isaac, né? Já está aí na linhagem salvítica de Jesus. Mas Abraão não viu se cumprir na vida dele o que Deus tinha falado. Aconteceu depois. E ele ficou obediente pela fé que ele tinha no nosso Senhor. No nosso Senhor. Deus falou, está falado. E ele creu naquilo e ficou firme naquilo. Ele entrou aqui, um dos heróis da fé. Gente, nem tudo a gente vai ver. Tem promessas, muitas promessas, mas nem tudo a gente vai ver. A gente não pode... Eu tenho sonhos de ver, de repente, sei lá, uma pessoa pode falar, eu tenho um sonho de ver um neto, né? Um neto meu, né? Eu não sei, de repente Deus tem isso para minha vida, mas eu não sei se eu vou chegar a ver, eu não sei se eu vou ter vida para ver isso, a gente não sabe, mas a gente tem que ter a fé. E quando a gente fala na fé, a gente fala aqui, não é coisas pequenas, tipo, é um casamento, é isso, ou é um carro, é um emprego, não. A nossa fé agora está em quê? A gente está esperando o quê? A volta de Jesus Cristo. A gente está esperando a gente ser levado daqui dessa terra, porque essa terra não pertence a gente. E a terra de Canaã, espiritualmente, também não pertencia a Abraão. E ele sabia disso, porque ele fala bem aqui, olha, no capítulo 11, versículo 10, ele fala assim, vou ler o 10. Porque aguardava isso Abraão.
porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Por quê? Porque Abraão, ele vivia em tendas. Ele vivia em tendas. Para você montar uma tenda, você faz um gancho, coloca na terra. É uma coisa muito básica, muito simples. Fácil você levantar aquilo, fácil você colocar de volta. Mas ele era peregrino nessa terra. Ele era peregrino nessa terra. E ele falou: eu estou aguardando a terra que Deus é o arquiteto e edificador. Quer dizer, ele estava aguardando uma terra celestial, uma terra onde ele não vai ser um peregrino e viver em tendas como ele vivia aqui. Ele estava já aguardando um lar celestial, que Deus é o arquiteto. É esse lar espiritual que nós almejamos, a nossa fé nós estamos aguardando esse lar espiritual, esse lar. A nossa vida não é aqui, embora a gente corra atrás de... E não é errado a gente querer ter as coisas, é errado a gente viver em prol daquilo, né? Ter as nossas vidas em prol daquilo. E é até um jeito de Satanás cegar a gente, né? Fechar a mente da gente para a gente ficar atrás das coisas mundanas, querendo bens, querendo isso, indo atrás disso, indo atrás de coisas que vão ficar na terra, porque muitos crentes vivem hoje como se Jesus não fosse voltar. Eles formam as coisas aqui na terra, fazem casas e palácios e construções e carros e edificam isso e aquilo, como se a vida da pessoa fosse eternamente aqui. Às vezes eu fico pensando, será que tem crente que quer que Jesus volte? Porque às vezes leva uma vida tão confortável aqui, cheia de tantas coisas, tantas pompas aqui. Será que eles querem que Jesus volte? Eu fico pensando, porque é um desespero para ter as coisas, pensam muito nas coisas materiais e esquecem do espiritual. Amados, a nossa vida, embora a gente esteja no mundo, a gente não pertence a esse mundo, embora estejamos nele. A gente tem que almejar algo espiritual pela fé, pela obediência. Não fique desesperado em conquistar essas coisas da terra. Não viva nesse mundo como se Jesus não fosse voltar, porque a palavra fala, Deus falou, Ele vai voltar. Ele vai voltar, Ele vai nos julgar, Ele vai nos levar dessa terra onde as pessoas vivem num valor relativista, onde não há justiça. A gente não consegue enxergar justiça nesse mundo, porque não há mesmo, porque nós somos falhos, as pessoas são falhas, a gente não vê justiça aqui. A gente está almejando um lugar onde vai haver justiça de Deus, onde as coisas vão ser justas, onde tudo vai ser maravilhoso, onde não vai haver dor, não vai haver pranto, não vai haver sofrimento, vai ser um lugar maravilhoso. É a nossa esperança, era a esperança de Abraão, de tantos que passaram na história. Olha como a história é longa, gente. Você pensa em 4.000 anos de história e pessoas estão esperando. E depois que Cristo foi assunto e falou que vai voltar. Eu estou vindo, mas eu vou voltar. Eu estou nessa fé. Eu estou esperando Jesus voltar para sair daqui. Não sei se eu vou ver igual Abraão. Abraão não viu. Abraão não viu a conquista da terra. Eu não sei se eu vou ver, mas isso não faz diferença nenhuma para a gente, se a gente vai ver ou não. A diferença faz em você crer, em você acreditar que isso vai acontecer. Amém, meus amados? Deus abençoe a vida de vocês, que vocês fiquem com essa palavra e nunca perca seu foco, nunca perca sua fé em Jesus Cristo, porque o Rei está voltando. Não pare a caminhada, não pare no caminho, não nade, não morre na beira da praia, tipo assim, estou na porta de casa e fiquei fora. Não, persevere na fé. O livro de Hebreus foi escrito disso. Persevere, todo o livro de Hebreus, perseverem na fé, mesmo em meio a momentos difíceis que a gente enfrenta, que a gente até pensa assim, meu Deus, onde é que o senhor estava, que aconteceu isso? E eu fiquei triste, me aborreceu, foi uma coisa muito... Pessoas que perdem filhos, pessoas que perdem filhas, esposo, esposa. Acontece muitas coisas com o crente aqui na terra, como todo mundo acontece com todo mundo. Mas mesmo assim,
A gente não pode perder a esperança, porque tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. A nossa terra, a nossa vida não é aqui. Amém? Existe um lugar celestial maravilhoso que vai nos acolher e nós vamos estar na mão do nosso Pai para a eternidade. Amém? Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus.